Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Eu ressalto sempre que você, meu seguidor, vem consumir este conteúdo aqui no YouTube, que é onde a maior parte das pessoas consomem esses episódios de podcast. Porém, estamos aqui em um programa para fazer com que o meu canal no Spotify também tenha relevância a nível nacional. Queremos juntos aqui fazer com que este portal de saúde se transforme em um dos maiores portais do Brasil. Olha que prepotência e soberba essa minha, hein? Mas não é nada para mim, isso aqui é tudo para vocês. Então, que vocês nos ajudem aqui a fazer com que o Spotify também olhe com carinho para os nossos podcasts. Como é que você faz isso? Vai lá no canal do Dr. Samuel Dalelast, se inscreve também no Spotify e vai ter que dar aquela avaliação positiva no nosso vídeo, nos nossos vídeos. Então, agradeço muito você que está nos ajudando a fazer com que todas essas minhas mídias elas sejam divulgadas, espalhadas para todas as pessoas que estão buscando conhecimento sobre saúde preventiva. Bom, quero começar esse episódio de hoje agradecendo você, nosso seguidor, por estar conosco em mais um episódio, por ficar até o final, porque olha só, o YouTube, ele nos dá essas informações de algoritmos aí e eu consigo saber aqui o tempo de visualização média dos vídeos que eu coloco aqui. E assim, vamos lá, vamos ser sinceros, né? É 1h30 mais ou menos de podcast. Ou é um tempo enorme, um tempo que você fica aqui consumindo um conteúdo chato com apenas 2 pessoas conversando e dessas 2 pessoas, uma delas sempre sou eu. Você já deve ter enjoado da minha cara, mas não. Vocês ficam aqui até o final. Então, é com muito carinho no coração que eu agradeço vocês por prestigiarem esse conteúdo que com muito amor e dedicação eu faço semanalmente aqui para vocês, sempre escolhendo pessoas a dedo, sabe? Não é qualquer um que eu convido para vir aqui. Eu convido pessoas que tenham conhecimento profundo, que tenham amor no coração e que queiram participar desse movimento de distribuição de conteúdo. Quero agradecer também aos nossos apoiadores por tornarem possível esse projeto. Então eu começo agradecendo a Aqualive, um filtro de água, mais do que um filtro de água, né? A Aqualive já tem vários produtos, tem filtro de água para chuveiro, filtro de água para piscina, para torneira da pia, filtro de água para consumo, né? Para hidratação. É a água que hidrata cada uma das minhas trilhões de células, que hidrata os meus pacientes, os profissionais da clínica da Dalelast, aqui de Porto Alegre, os profissionais da clínica da Levita, lá de São Paulo, e que hidrata todos os meus convidados aqui nesse podcast. Então, Aqualive, muitíssimo obrigado por prestigiar com tanto carinho aqui, apoiando o nosso projeto. Obrigado de coração. A gente quando brinda, a gente tem que tomar, né? Senão o brinde não vale. Então, um brinde à vida. E vamos continuar aqui. Outro apoiador queridinho que está comigo desde a minha história como médico, quando eu comecei meu consultório,
uma marca que me encantou e que de lá para cá cresceu demais o seu portfólio, é a Essential, uma empresa que cresceu. Por quê? Porque quando tem propósito no que a gente faz, fica muito fácil de crescer. A Essential, ela tem um propósito que não é ganhar dinheiro, é nutrir, é suplementar as pessoas com honestidade. E aí o dinheiro veio como consequência, eu acho, né? Porque a empresa está muito grande, mas é merecimento. Então, Essential, aliás, peguei aleatoriamente aqui essa latinha na mão, juro, tá? Peguei a primeira que estava aqui perto de mim. Casualmente, esse aqui é o meu suplemento da Essential, que agora, para esse período de inverno que está chegando, é o meu preferido, tá? O Golden Lift, que é um blendzinho, tem um pouquinho de leite de coco em pó e tem várias ervas, tem curcumina, tem pimenta, tem um monte de coisa boa aqui, ó. Tem pimenta, açafrão, cúrcuma, leite de coco, extrato de canela, cardamomo, gengibre. Isso aqui é um substituto de um cafezinho e, ao mesmo tempo, extremamente antioxidante, anti-inflamatório, que se bebe com uma aguinha quente. Ó, aproveitei aqui, já que peguei na mão, falei para você que não conhece, o Golden Lift é uma ótima opção. Bom, pessoal, seguinte, o episódio de hoje é com um convidado muito especial, tá? Uma pessoa que faz parte da minha vida profissional, pessoal, uma pessoa que eu tive o prazer de, em 2021, conhecer. Não é uma amizade tão antiga, mas é uma amizade verdadeira, daquelas que a gente sabe que será eterna. E é uma pessoa que eu admiro muito, muito, como ser humano, como profissional. E como profissional, é uma pessoa que veio para o mundo e já achou o seu Ikigai, já encontrou a sua missão e assim o faz todos os dias da sua vida. E, como vocês sabem, esse episódio aqui está sendo gravado em meio ao maior desastre que nós já presenciamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que foram as enchentes que tirou vidas de pessoas, que tirou a casa de algumas pessoas, tirou a esperança, né? Porque pessoas que a vida inteira juntaram alguma coisinha, uma casa, um lar, e do dia para a noite viu esse seu sonho, viu sua realização tirada, né? Com águas sujas, com águas fedidas, aquela coisa assim que, poxa, agora que a gente percebe que a gente está vendo que as águas estão baixando, e essas pessoas estão podendo voltar para os seus lares e vendo as suas casas tomadas de lama, cocô, barro, cheiro ruim, isso está cortando o nosso coração aqui, isso tudo mexe com a parte emocional. Então, eu quis trazer aqui hoje uma das pessoas que eu tive a honra de conhecer ao longo da minha vida, que tem maior domínio para falar sobre isso, sobre saúde emocional. Então eu quero dar as boas-vindas aqui hoje ao meu grande irmão, colega de profissão, Dr. Roberto Nicola, um psiquiatra, vou te chamar assim, um psiquiatra diferente, diferente do padrão normal, depois a gente vai entender aqui o porquê disso. Cara, obrigado por ter aceito estar aqui hoje comigo para a gente falar para essas milhares de pessoas, e eu sei que você vai plantar sementinhas aqui que vão reverberar durante anos. Isso aqui é um canal que fica para sempre, então talvez um dia a gente nem esteja mais aqui e essa tua presença aqui hoje vai continuar ajudando pessoas. Obrigado, Roberto. Samuel, muito obrigado. É um prazer estar aqui compartilhando contigo esse episódio importante, um assunto sério que tu trouxe. Quando tu fala de mim, né, muito do que tu trazes, tu estás falando também da pessoa que tu és, né? Então, eu sou ainda um pequeno gafanhoto aprendendo todo dia, né? E estou muito grato por estar aqui. Muito obrigado. É isso, cara. Eu espero que nós todos possamos ser pequenos gafanhotos aprendendo até o fim da vida. Exato. O dia que acabar o aprendizado aqui, acabou o porquê estar aqui, né? O objetivo é esse. E por falar, né? Por você falar em buscar aprender todos os dias, foi que em 2021 você se inscreveu num curso de pós-graduação que eu abri aqui em Porto Alegre, né? Um curso presencial. E aí eu tive o prazer de conhecer você ali como um psiquiatra buscando enxergar além dos remédios, né? Porque a gente sabe que a psiquiatria hoje
E a ideia aqui não é a gente falar mal de colega, né? Não é desdenhar ninguém, nem dizer que nós aqui somos melhores do que ninguém. Mas em toda profissão, advogado, engenheiro, médico, sempre tem mais de uma forma, um ponto de vista de trabalhar, né? Sim. E falar que um é melhor, outro é pior, cada um que escolhe o seu caminho, acha que o caminho que escolheu é o caminho melhor e a gente respeita todos. Mas a gente sabe que a psiquiatria, ela tem cada vez mais se voltado para resolver os problemas da cabeça através de remédio. Só com remédio, né? Muitas vezes os nossos colegas, eles estão frente a um paciente que está lá falando dos seus medos, dos seus traumas, dos seus problemas, anseios, e brota, já está no pensamento assim. O que eu dou para esse cara? Isso é. Então, Samuel, a cada 4 adultos na América do Norte, nos Estados Unidos, 1 usa psicofármaco. A cada 20 crianças, 1 usa psicofármaco. Antidepressivo, por exemplo, né? Cada 1.000 adultos nos Estados Unidos, 140 e poucos usam 14%. Então, assim, tem aumentado muito as doenças psiquiátricas e nunca houve tanto uso de psicofármacos. Alguma coisa não está fechando. Será que esse é o melhor jeito de tratar, né? O remédio, Samuel, é uma boa estratégia, mas não é a única, né? E, infelizmente, né, muitos pacientes buscam o remédio e são incentivados para tratar algum transtorno mental através do psicofármaco, como o tratamento em si. Entretanto, eu vou contar uma metáfora que eu já vi você contando e por coincidência, eu contava muito parecido. E eu acho que ela resume muito bem. Bom, você gosta bastante de carro, né, Samuel? Adoro. Meu hobby. Então, você está dirigindo, indo para um determinado ponto, e você está na estrada, e de repente, no painel do teu carro, aparece um pequeno... Uma luzinha. Uma luzinha, um motor vermelho. Talvez tu nunca tivesse visto aquela luz. E tu te apavora. O que você faz? Corre pro mecânico. Bom, por coincidência, tu parou teu carro, preocupado, tinha uma mecânica ali. Aí tu foi chegando na mecânica, tava o seu Zé. Seu Zé ali olhou para ti e falou, seu Zé, apareceu aqui uma luzinha no painel do meu carro. O que o senhor acha? O seu Zé vai entrar no teu carro, vai pegar teu painel, vai abrir o teu painel. Não. Desconectou, e ele percebe que tem uma luzinha ali atrás do painel. Acesa. Uma acesa, e um fiozinho que chega até aquela luzinha. E ele vai lá, bom, mas isso é muito fácil resolver. Ele vai lá e corta aquele fiozinho e fala, agora o senhor pode prosseguir o seu caminho, que essa luz não vai lhe incomodar mais. Como é que tu ficaria? Eu seguiria meu caminho a pé. No carro não iria ter... Virou uma bomba relógio aquilo ali, né? Porque a única luzinha que estava me dando um sinal de que algo estava errado, agora eu já não tenho mais esse sinal, né? Tá perigoso. Tá perigoso. Muito provavelmente, se tu continuasse com o carro, logo mais ia aparecer outras luzes no teu painel, né? E, de algum modo, tu ia entrar em riscos, né? E daí tu ia entrar naquela situação onde muitos pacientes começam a tomar uma medicação por algum tempo, aquela medicação começa a dar um efeito adverso, ou o paciente, né, numa linguagem mais psiquiátrica, começa a somatizar em outra questão, começa a aparecer outros sintomas, que vai envolvendo até gastrite, daí usa outros remédios, que fora da psiquiatria também. Então, vira uma bola de neve. Então, e o mais estranho é que isso é incentivado. O remédio, ele remedia, ele não trata. Volto a repetir, o remédio é uma boa estratégia, mas não é a única forma de tratamento. E nem deveria ser a primeira em muitos casos, né? A não ser que a pessoa chegue, obviamente, com uma depressão, assim, num nível muito... né? Agora, quantas vezes o paciente ele está começando uma disfunçãozinha de ansiedade ou de depressão? Tem 1000 coisas para fazer antes.
assim, e às vezes a ansiedade, todo sentimento ele tem um porquê. Eu geralmente falo para os meus pacientes, uma tristeza, uma ansiedade, ela não entra pela janela e escolhe alguém aleatoriamente no ambiente, né? É alguma coisa que está um chamado a ele, para ele voltar a olhar para si. Mas é difícil voltar a olhar para si, né? E eu nunca vou me esquecer uma paciente que eu atendi lá no tempo da faculdade, onde que, num tempo de posto de saúde, eu estava lá pelo 8º remédio na receita, né? Passei por remédios para diabetes, hipertensão. Foi receitando. Fui receitando. Sabe aquelas que tu tem que fazer letrinha pequena para caber tudo? Uhum. E daí no finalzinho ela me falou: doutor, já que tu tá fazendo aí, tu pode colocar mais um remédio para dor de cabeça, que eu tenho muita dor de cabeça. E eu olhei para ela e pensei assim: bom, ela toma um horror de remédio, né? Mas eu vou investigar mais essa dor de cabeça. Eu perguntei para ela: a senhora toma água? Não. Eu tomo só para tomar os remédios, é um copo. Eu parei, pensei, refleti. Então, daí eu comecei tudo de novo, né? Então, muitas vezes esses pacientes, eles vêm de médicos e médicos que vão receitando, vão pegando a história pelo caminho, vão dando omeprazol, vão dando remédio, não está dormindo, coloca lá um benzodiazepínico, e aí vai. Então, a polifarmácia, né? Então, tudo através do remédio e tudo se escondendo e a pessoa vai fugindo de si, de alguma forma também, né? Tem muitos pensadores que perguntam por que nós estamos a todo momento fugindo, né, dessa questão dos nossos conflitos, do nosso sofrer. É uma fuga do sofrer, não querer olhar para si e estar sempre procurando algo para remediar. Então, por quê, né? Então, isso daí gera várias reflexões. E como tem hoje, como você olhar para fora, né? Porque tem muita opção, né? De tela, TV, de olhar para a vida dos outros, né? Então, é muito fácil você se distrair e se desconectar de você, porque existe uma vida lá fora, uma vida quase um metaverso, que ainda não está bem instaurado, mas é quase isso, né? A gente vive uma outra vida, cuidando da vida dos outros, do influencer, do blogueiro, né? Daquela vida de comercial de margarina que todo mundo tem no Instagram. E aí, quando você vê, você está lá, triste pelas coisas que você não tem, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma vida boa, um casamento perfeito, carros na garagem, viagens para a Europa. Só você não tem. E às vezes fica muito, de alguma forma, fica um pouco vago falar fugir de si, mas vamos tentar explorar mais por que isso, né? É uma reflexão minha e uma reflexão que muitos autores trazem. Por exemplo, nunca antes tivemos tantas opções de se gratificar, né? Antigamente, quando eu me formei psiquiatra numa escola muito pautada na psicanálise, né? Em base psicanalítica, terapêutica, né? Às vezes fica muito vago fugir dos nossos problemas, mas eu quero trazer um dado aqui. 70% das mortes no mundo são mortes por fatores de risco evitáveis. Sedentarismo, tabagismo, hipertensão, entre outros, né? São comportamentos que a pessoa não consegue mudar. Talvez... Ou não quer mudar, né? Às vezes, né? Não consegue. Alguns não querem, eles nem tentam. Porque para você falar que você não consegue, você tem que tentar. Isso. A maioria não tenta. Muitos pacientes que chegam no meu consultório, eles chegam quando a dor de fugir do problema é maior que a dor de enfrentá-lo. Muitas vezes a dor de enfrentar o problema é maior que a dor de fugir. Então, quando a pessoa começa a sentir que a dor de fugir está sendo muito ruim e ela não está conseguindo viver, ela busca. Quando a pessoa está
equilibrado, ela fica meio ambígua. Ela quer tratar, mas não quer. Ela Sim. tem um medo. Daí entra aquela técnica da confrontação. Qual que é a técnica da confrontação? É a chamada técnica do joelhaço. O que é a confrontação? Tu pega os problemas dela e mostra para ela. Olha aqui, a tua vida está sendo assim. E naquele momento a dor dela de estar fugindo fica maior do que a dor da mudança e ela se detém a mudar. Tem até um estudo em neurologia que fala que a técnica da confrontação, ou, entre aspas, entre nós aqui, a técnica do joelhaço, é a técnica da dor, que ela se depara com uma dor grande. Para dar o push do tratamento, para começar o tratamento, essa é uma técnica muito boa. A pessoa se liga muito ao tratamento e escuta muito aquele que quer ajudar. Mas tu não consegue manter o tratamento com essa técnica, com a dor, né, confrontando ela. Porque ela vai chegar um momento que ela vai começar a fugir. Daí tu vai ter que entrar com uma outra técnica, uma técnica mais de tu dar contenção, que é a técnica do amor. É tipo bate e assopra, né? Dá um carinho, né? Isso. Eu não sei como é que no teu consultório, eu acho que tu tem essa percepção também. Total. Até assim, mas aí eu uso muito a questão do rapport, porque eu acho que, como eu muito falo, né? Não existe estudo que vai provar o que é o melhor, porque cada um é um, né? Então, assim, o que é melhor para quem, né? Para um grupo, eu adoro usar essa teoria do joelhaço, a terapia do joelhaço, né? Eu uso demais, mas daí eu fico olhando, porque tem paciente que eu vejo que quanto mais eu confronto ele, mais aquilo está trazendo ele para mim. Exato. E agora, tem outros que não. Aí eu tenho que parar e assoprar, né? Dar o carinho, o amor. E daí, nesse momento que ela consegue fazer com que que ela quer mudar, é o momento que ela olha para si e fala, bom, o que está causando tanta essa dor em mim? O que eu posso mudar? E ela para de fugir disso e entra nisso. Né? Então, é uma oportunidade de crescimento, tanto pessoal, né? Tanto o crescimento, desfrutar de uma vida melhor, né? Viver a sua melhor versão. Viver uma melhor versão. E, geralmente, isso acontece, Samuel, dentro da psiquiatria, onde que eu percebo no meu consultório, e lendo livros, conversando com outros colegas também, é que nós vivemos ciclos. A vida tem vários pequenos ciclos, né? E, geralmente, a pessoa fica mais vulnerável num fechamento ou começo de um ciclo, na sua própria história. E daí essas dores ficam um pouquinho mais... Então, latentes. Né? Tudo é cíclico na vida, né? O universo é cíclico. Tudo é pulsátil ou é uma volta ou é expansão e recolhimento, né? O pulmão, o coração, o planeta, né? O universo, tudo é cíclico. E se você não resolve algo agora, no novo ciclo, quando ele der uma volta, você vai se deparar de novo com o mesmo problema. Uma das coisas que eu uso muito esse exemplo é a obesidade, né? O obeso, ele não quer encarar o problema que ele causou, porque ninguém causou obesidade nele, né? Foi ele próprio. E aí o que acontece? Ele tenta não resolver. Então ele tenta, sei lá... É que tem uma questão também, né? Tu lembra daqueles 70% das mortes são por causas... Por que ela mantém a obesidade? Por que ela mantém o hábito? E, geralmente a gente chama isso de transtorno do exagero. Porque talvez tenha uma conflitiva nela e ela usa a comida como um remédio. Tá? Para alguma emoção. Para alguma emoção. Porque alguma área da vida dela, da estrutura dela, está em carência. E ela começa a exagerar em outra. Para preencher, né? Para preencher. Então, às vezes, não é só tirar. Ela sabe que precisa tirar a questão da compulsão. Posso te contar uma história? Eu gosto de trazer histórias de pacientes. Eu não identifico eles, mas eu acho bem interessante. Fica bem elucidativo. Paciente, mulher, me procurou e que gostaria de fazer um tratamento para questão de compulsão alimentar. Estava ganhando peso, resistência insulínica. E, bom, essa foi a busca dela até mim. Começamos a conversar, foi se estabelecendo um elo terapêutico. E ela começou uma terapia. Nessa terapia, ela começou a abordar vários assuntos. Daí entrou na matéria relacionamento. E ali ela começou a ficar naquele assunto. E ela começou a trazer um descontentamento na questão do relacionamento.
onde que ela não se sentia... Ela gostava do companheiro, se conheceram há muito tempo, tinha um respeito enorme pela relação, mas tinha algumas coisas que ela não se sentia tão completa. E ela foi enfrentando aquela angústia. E ela foi descobrindo que ela queria algo diferente. Ela começou a ter coragem para ter aquilo. Ela foi atrás, ela conversou, e ela resolveu fazer o desquite, o divórcio. O desquite, minha avó, eu acho que usaria, né? E foi um momento complicado. Ela exacerbou alguns sintomas, mas ela passou por isso. Com uma certa coragem, convicção, tudo iniciativa da paciente. E ela, passando por todo esse período, uma vez numa consulta, ela sorrindo, né, uma consulta, e eu perguntei, depois do divórcio, eu perguntei para ela, e a compulsão alimentar aquela? Ela me olhou e falou, que compulsão? Né? Ela já estava mais magra, os exames dela estavam melhores. Então, o que estava levando a compulsão dela, talvez, era um descontentamento em uma outra área da vida dela. E dentro da psiquiatria mais de ordem integrativa, né, o que a gente avalia? Avaliamos algumas áreas, né, da pessoa. O que é um ser humano? Né? Um ser humano é um ser biológico, psicológico, social, espiritual. Então, não é uma área, às vezes, né, que denota uma doença, mas às vezes são algumas desses pilares que né, a gente chama de polideterminismo, né, de sintomas, que são de várias questões. Às vezes é um pilar, né, o lado biológico não está comendo bem, lá o intestino não está legal, está inflamado, questões emocionais também não vão muito bem, questão social, tá? Então vai se reunindo questões e vai se transformando em um quadro emocional. Muitas vezes é isso. Então não existe o legal da psiquiatria, o que me encantou fazer a psiquiatria, é que um paciente depressivo, 2 pacientes depressivos, às vezes a conduta é exatamente diferente. Né? Como é que tu vai abordar? Tu tem que entender como é que aquele paciente age. Que contexto ele está dentro do biopsicossocial espiritual. Né? Então, a partir dali, tu vai formulando uma terapêutica ao paciente e apresentando caminhos a ele. E ele vai se permitindo ir. Hoje, a gente sabe, né? E quando fala desses números alarmantes aí que a gente tem em relação a diagnósticos de doenças como depressão e ansiedade, você trouxe números ali de quantas pessoas tomam medicamento. Mas a gente sabe que a maioria dos diagnosticados não tomam medicamento. Ou seja, aquilo ali é o grupo de pessoas que tem um diagnóstico e estão medicados. Mas o que tem de gente ansiosa, por exemplo, que nem vai no médico, né? E, portanto, não tem um diagnóstico confirmado e não toma medicamento e tal. E aí, depressão é a mesma coisa. Mas nessa imensa gama de pessoas com diagnósticos mentais, como você disse, o ser humano ele é formado por vários corpos, né? O corpo físico, orgânico, mental, espiritual. Muita gente tem um diagnóstico por uma carência nutricional, vitamínica, hormonal, né? Tudo coisas que podem estar levando. Mas a gente sabe que tem certas situações da vida, como por exemplo essas que a gente está percebendo agora, e vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Situações de desespero, né? Que é o que aconteceu aqui com as enchentes do Rio Grande do Sul, e eu quero puxar esse assunto, porque na primeira quinta-feira, que foi quando alagou aqui Canoas, aqui, eu sei que na sexta-feira você já estava de voluntário, né? Você foi o primeiro aí a se voluntariar para ajudar as pessoas, porque a cabeça nesse momento é uma coisa difícil de controlar, né? Então, assim, é muito difícil chegar para uma pessoa que perdeu a única casa e que ela tem talvez R$ 1.500 no banco para reconstruir a casa dela e falar para ela que ela tem que ser feliz ou não pode ficar triste nesse momento. É uma coisa, chega a ser até meio cômico e uma piada fazer isso, né? Como é que você fez nesse momento? Qual foi a estratégia? Como é que o Roberto Nicola
tratou essas pessoas aí? Como é que foi tua experiência como voluntário nessas enchentes? Bom, primeiramente, né, Samuel, muito triste tudo isso que está acontecendo aqui no nosso estado. Logo que começou lá em Canoas, teve uma amiga nossa que os pais ficou no bairro Niterói, ficou preso no segundo andar, os pais idosos, e nós eu e a minha esposa vivendo aquele drama, né? Eles passaram uma noite, ninguém sabia como é que eles estavam, não pegava o celular. Então começou, acho que muitas pessoas, não só comigo, né, mas uma sensação de urgência. O que eu posso fazer, né? Então, logo que começou tudo isso, lá em Canoas, né, que um bairro aqui próximo, uma cidade próxima, né, onde tem vários bairros, inclusive até onde eu sei, Matias Velho é o maior bairro da América Latina. É mesmo? Enorme. É. Eu não sabia. Eu sei que é enorme, eu não sabia dessa estatística aí. Eu não sei se ainda é, mas tinha uma época que sim, eu atendi muito em posto em Canoas, né, posto de saúde, a minha também, formação. Faculdade. Isso. Então, eu atendi no bairro Matias Velho, atendi no Niterói, então onde que está tendo todo... Então, claro, no momento que começou tudo aquilo, fui para lá. Não consegui ir pela via normal, estava interditado. Fizemos uma rota alternativa, eu fui atrás de um pessoal que estava com jet ski, que eles ficaram até as 4 da manhã salvando gente em Eldorado. Eles acordaram, eram umas 9 horas, eles foram direto para Canoas, continuar salvando pessoas em Canoas. Tinha uns 5, 6 e foram encontrando mais pessoas, né, em direção. Eu fui atrás deles. A minha estratégia ia ir com eles, né? Só que eles foram para um lado das enchentes, quando nós chegamos em Canoas, e estava uma situação, um clima assustador lá, um silêncio estranho. E eu fui para um alojamento, que era um CTG, Seiva Nativa, no bairro São José, próximo à faculdade. Estava se organizando lá. Então, tinha um monte de gente chegando. Eu levei o que eu tinha em casa para poder ajudar. E chegando lá, me apresentei como médico. E naquele momento que eu me apresentei como médico, já me passaram um paciente. E estava se estruturando uma rede de saúde ali. Tinha uma enfermeira, tinha uma técnica e começou a chegar doações de remédio e aquele pessoal todo lá. Então, primeiro a questão é acolher. Seja médico, psiquiatra, médico de família, psicólogo, é acolhimento. Tem que acolher. E evitar algumas coisas, que temos tendências, né? Não só o médico psiquiatra, mas como qualquer profissional da saúde. Que é questionar o que aconteceu, qual que foi a gravidade, de alguma forma realçar os problemas. Tá, mas perdeu tudo mesmo? Né? Não, nesse momento não é um momento é momento de acolher. Se o paciente quiser, nesse momento, falar sobre isso, tu acolhe. Tá? E algo muito importante que tem que ser dito para todos os médicos, né, é que o intuito do médico é evitar o sofrimento. O que ele vai fazer? Muitas vezes. Vai hipermedicar aquele paciente para ele não sofrer. E assim, eu não sou contra a medicação, mas tem alguns momentos que a gente tem que pegar leve. Por exemplo, benzodiazepínicos. No momento de muito sofrer, de muita angústia, né, é um recurso que o médico tem ali para dar um pouco de suporte àquele paciente. Para acalmar. Para acalmar. Às vezes você não consegue fazer mais nada, o paciente está aos Crise prantos de ali, pânico. Então, tu pode usar de forma isolada, mas evitar a hipersedação. Que a pessoa acorda, tu dá remédio, vai dormir remédio. O paciente começa a usar remédio para não ter medo, começa a usar remédio para não ter pânico. Não, o remédio ele tem que ser usado como um adjuvante, né? Uma coisinha para cortar, para apagar um extintor para apagar um incêndio, não para prevenção do incêndio.
Então, quando tu está se usando para prevenção, é errado. E mais que errado. Vai dar um segundo problema maior lá na frente. Que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Que pode acontecer até 6 meses após, né, o ocorrido. Então, evitar esse tipo de situação. Sim, muitas vezes tem que medicar, mas sempre com muita parcimônia, colocando cada caso, e não de alguma forma mais... E esses pacientes, Samuel, que tu passou por lá também, já são hipermedicados. Nossa, incrivelmente 8, 9, 10 remédios, aquelas receitas que você falou. Paciente de vila, né, de posto, a maior parte deles é um remédio para cada queixa, um remédio para cada sintoma, um remédio para cada alteração de exame de laboratório. É a medicina reativa, né, que a gente conhece e que a gente aprendeu na faculdade. E aí começam as interações medicamentosas também, né? Porque a maioria desses pacientes são hipertensos, aí estão tomando um propranolol, aí medica com algum remédio que faz uma interação medicamentosa, e aí você faz isso no meio de alojamentos, você não tem uma estrutura hospitalar. Foi o caos essa parte aí, né? Então, assim, depois do acolher, tu começa a organizar os atendimentos. E isso, pelo menos nos alojamentos que eu passei lá em Canoas, foi muito bem feito pela equipe de saúde, né? Foi chamado todo mundo que foi sendo acolhido e estudado cada caso, entrando no sistema ali do SUS, que dá para entrar hoje por aplicativos. Então, tu já estuda, sabe o que aquele paciente faz uso. Então, tu segue aquela prescrição. Muitos deixaram remédio para trás no meio de tudo isso, então precisaram da medicação. Pacientes diabéticos, com úlceras, né, varicosas, diabéticas, no meio daquela enchente toda. Suja. Nós temos que lembrar muito da profilaxia da leptospirose. Né? Então, são vários cuidados. E da parte emocional, né, o acolhimento. E daí tem vários públicos. Tem criança, tem idoso, tem, né, gestantes no meio de tudo isso. Cada um tem que ter um cuidado. Eles estão recebendo um cuidado, sim, claro, dentro do possível. Mas Samuel, num primeiro momento, o que eu pude perceber, né? Eles ainda estavam numa fase do luto que a gente chama um pouco de negação. O que é a parte da negação, né? A pessoa ainda não caiu a ficha de tudo que está acontecendo. Então, eles ficavam muitos deitados, né? Com aquele olhar assustado, deitado nos colchões, tentando entender tudo que estava acontecendo. Tudo que é catástrofe que acontece assim do dia para noite faz isso, né? Porque você não se prepara para aquela situação. Não. Você é pego literalmente com as calças na mão, né? Do nada entra água na tua casa, você se vê dentro de um barco sendo socorrido por gente que você não conhece, indo para um lugar onde você é empilhado com um monte de outras pessoas. Claro, foi tudo muito bem cuidado. Eu particularmente, todos os lugares que eu visitei, eu vi muito carinho por conta dos voluntários em garantir pelo menos uma coisa, o mínimo de dignidade ali que as pessoas precisavam. Então isso foi bonito de ver, né? As pessoas foram retiradas, mas elas receberam uma roupinha nova, seca, comida, água e um colchão e bastante coberta, que a gente pegou bastante frio aqui também, né? Sim, e sem falar naquelas pessoas que tiveram perdas mais que materiais, né? Tiveram perda de pessoas do seu convívio. Então, nós vamos, né, herdar de toda essa tragédia muitos casos que vão merecer um acompanhamento, algo especial, né, do serviço de apoio, não só do trabalho voluntário, que está sendo exemplar. Um trabalho voluntário, nos dias que eu passei lá, acompanhando tudo isso, fez total diferença. Teve bastante psicólogo também, né? Psicólogos, médicos em formação. Naquela região lá de Canoas, tem muito médico em formação que... Pela UBRA ali. Pela UBRA, que vão morar pela região. Então, todos se uniram, de alguma forma se estruturaram, né? E deram um apoio. Né? Então, foi um trabalho bonito num momento bem delicado. E claro, tem até alguns trabalhos, inclusive da Unicef, que foi, né? Que está em Porto Alegre, está lá em Canoas também fazendo... Tem alguns projetos muito bonitos com crianças.
né? Eles já são preparados, né? A Unicef atua em países onde tem muitas catástrofes, né? Guerras, de alguma forma, outros tipos de acontecimentos naturais também que levam a esse tipo de situação. E ele sabe muito bem como agir nessas situações com crianças. Faz toda a diferença estar preparado, né? E assim, é emocionante tu ver as crianças no meio de tudo isso. Elas não perdem a pureza, o brilho no olhar, brincando no alojamento. É algo muito emocionante, assim, no meio de tanto, né? Então, é inspirador também, né? Então, acho que o caminho elas estão indicando vamos lá, vamos fazer. E tem algumas técnicas, tá, Samuel? Claro, tudo um pouco meio paliativo, né, para esse momento, né? Mas tem algumas técnicas, né? Até inclusive de saúde mental que dá para se aplicar, né? Algo que eu tenho atendido muitas pessoas, né? Algo que tem ajudado muito é uma técnica, inclusive, que eu faço com atletas, né? Que é o foco. Muitos chegam no consultório e nos atendimentos voluntários com aquela preocupação: como é que vai ser minha vida daqui a um ano? Como é que vai ser minha vida daqui? Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Eu vou ter que vender o meu imóvel, porque será que vai vir de novo a água? Então, são muitos poréns que acabam exaurindo mentalmente essas pessoas. Então, primeiro processo é viver aquela etapa daquela semana. O que tu tem nessa semana? Não, tem que fazer isso. Então, vamos focar nesse processo agora. Literalmente viver o hoje, né? Viver o Ou hoje. um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente para se organizar. Claro que tu vai pensar lá na frente para fazer um plano A, um plano B, mas tu viveu o processo do agora. Muitos dos problemas que as pessoas estão colocando lá na frente talvez nem aconteçam. Então, um jeito de acalmar também é nesse processo, dela fazer o balanço dela agora. E agora nós estamos entrando num segundo momento, né? Que é a volta para casa. Que daí é uma outra etapa. Daí a ficha já caiu. Sim, porque aí vê a tua casa destruída, né? E daí entra outras etapas um pouco mais sintomáticas, digamos assim. Que daí sim vai aparecer mais sintomas de ansiedade, irritabilidade, né? Daí vai começar nesse momento de quem é a culpa. A tal da culpa. Sempre tem que ter um culpado para tudo. E daí né? começa um momento muito perigoso, tá? Do ponto de vista mental, nesse processo. Que daí tem que ter a continuação tanto trabalho para o psicólogo, né? O psiquiatra. Tá? E daí não é só esses profissionais, né? Tem que ter toda uma rede dando apoio para que toda uma estrutura, né, dê suporte a essas pessoas que estão passando por tudo isso, para a família. Né? Cada caso é um caso muito complexo. Né? Já era casos complexos antes, já eram pessoas que, muitos ali, pessoas que eu atendi, tá? Era um casal de idosos, a senhora já tinha perdido a visão, ele um diabético grave, ele ficou com o neto para criar, o filho não sabe onde está, tem um outro filho que tem esquizofrenia, e outros estão... Várias situações assim adversas, de vários agravamentos, até pelo risco social onde que eles se encontram. Teve, embora pouca morte relatada, né? A gente teve 100 e poucas, mas teve muita gente que num primeiro momento foi separado da família, a família não sabia se tinha morrido ou não, né? Então assim, sei lá, faleceram 170, 180 e poucas pessoas. Claro que isso é muito, né? Mas ao mesmo tempo é pouco perto da extensão. Mas num primeiro momento, acho que foram 2.000 pessoas que possivelmente estavam mortas, né? Porque os familiares foram separados, não tinham notícia. Então a gente teve que lidar com isso, com muitas pessoas que estavam realmente lidando como se tivesse perdido o familiar. Então, naquele momento, a sensação era que tinha perdido.
Aquele momento que a sensação tinha perdido, então... A minha funcionária, a Malu, que trabalha com a gente, a mãe dela mora em Sobradinho, que foi alagado. Eu acho que é Sobradinho, se eu não me engano. Ela ficou 48 horas sem contato com a mãe. Isso é terrível. Imagina 48 horas. Isso é terrível. Isso, para quem tá sem esse contato, é um mês. É como se fosse um mês sem contato, querendo saber se a pessoa está viva ou morta. Por isso que eu digo, né? Agora, eu voltei de São Paulo essa semana, né? Eu fui atender lá. E eu tenho amigos lá, então, assim, eu tenho uma clínica lá, onde tem funcionários lá, eu tenho o restaurante onde eu almoço todo dia, os donos são meus amigos. Então, tudo que é lugar onde eu fui, como eu sou gaúcho, então todo mundo, mas me conta como é que tá lá o negócio. Eu disse, gente, não dá para explicar. Porque vocês estão tendo uma visão de Instagram e ok, vocês estão vendo que a coisa não tá legal. Mas se eu começar a trazer aqui situações pontuais, né, que a gente está enfrentando lá, vocês não vão nem conseguir entender. É uma coisa que só quem está vivendo mesmo, né? Como isso que eu disse, assim, pô, tu imagina, a minha secretária, essa tem 18 aninhos, né, cara? E morando sozinha aqui, e todos os dias, não, todas as horas que eu passei por ela, eu vi a cara de preocupação dela, louca para ter uma notícia da tua mãe. Tu não sabe se a tua mãe tá viva ou tá morta, sabe? E aí isso é horrível, e aí tá, e agora veio notícia, tá, veio. Que bom que minha mãe tá viva, mas veio junto da notícia de que ela perdeu tudo que ela tem. A casa, o colchão para dormir, sabe? E ela aqui longe, e sem ter como ir até lá para dar um abraço, né? Nesse momento o carinho é importante, nem isso muitas pessoas puderam se juntar para, né? Quantos lugares que ficaram ilhados. Bom, eu vou te falar, nessa quinta-feira, que eu lembro dessa quinta, que foi muito marcante na minha vida, porque assim, até a quinta-feira, e eu nem sei que dia, faz 2 semanas isso, né? Se eu pegar o calendário aqui, eu vou dizer que dia foi isso. Vamos ver aqui, ó, calendário. Hoje é dia 26, foi na quinta, foi dia 9, eu acho, então. Foi no dia 9. Dia 9. Eu estava sabendo das enchentes, todo mundo aqui estava, enchentes lá no interior, Roca Salles, Lajeado, mas a gente estava sabendo das enchentes pelo telefone, né? Como todo o resto do Brasil estava sabendo. E a gente estava olhando e vendo tudo isso, mas foi só na quinta-feira, quando alagou Canoas, que foi aqui do ladinho, que a gente foi para ali, para linha de fronte, que caiu a ficha. E que eu vi que a coisa é muito... Estava muito pior do que a gente olhava nas redes sociais, né? Como isso que eu te disse, assim, de conhecer pessoas... Eu tenho amigos que estavam de barco indo buscar a gente ali em Canoas. Aí no barco só cabia uma pessoa. Quer dizer, já estava cheio de gente, cabia mais uma, né? Só cabia mais uma. Aí tá passando numa casa, uma mãe botando a criança para fora na janela, por favor, leva minha filha, criança de 2, 3 anos. Aí botou no barco, tá, levou. Chegou ali no viaduto ali do Birici, tirou o barco, todo mundo. E essa vai ficar com quem? Criança fica com quem? Aí alguém segurou no colo. Aí volta barco para buscar, quando busca a família, cadê a criança? Foram num ônibus. Pegou um ônibus que levou para abrigo. Mas para que abrigo? Esse eu não sei para onde é que foi. Aí a mãe apavorada, cadê minha filha? Com quem que tá? Louco isso, né, cara? Porque uma coisa... A incerteza, nesse momento, ela traz muita dor. Imagina. Será que eu vou ver minha filha de novo? Uma filha de 3 anos não tem telefone para ter um WhatsApp. Para uma mãe deixar a filha também é uma... Olha o desespero. Um momento. Né? Leva. Não importa se eu vou vê-la depois. Leva, porque pelo menos eu sei que ela vai estar viva. Tá louco, cara. Foi uma coisa... Então assim, Samuel, para dar esse suporte e esse tratamento emocional, não é algo simples. É muito complexo. E vai ter que ser um trabalho estratificado, focado em criança, focado nessa população mais carente, focado no idosos, né? Então, essa rede de suporte, e eu vou te dizer, claro, o trabalho voluntário, vou repetir aqui, tem sido muito importante
Mas ele tem um tempo. Ele tem um tempo. As pessoas não suportam ser voluntárias para sempre. Mas ele está dando um tempo necessário para que se pense nessas ações, né? Que daí vai ter que, com certeza, juntar várias pessoas, né? De uma certa representatividade dentro do Estado. Porque historicamente, vamos lá, o Sistema Único de Saúde, ele tem coisa boa, ele tem, tá? Tem pontos positivos. Infelizmente, a minoria, né? Mas essa parte de saúde mental não é uma coisa que é o forte do Sistema Único de Saúde. Olha, nós temos uma cadeira na faculdade que é voltada ao estudo, né, da medicina mais social, voltada ao estudo do SUS. Quando tu pega o projeto do SUS e tu lê, e nós lemos isso, ele é magnífico. Assim, o projeto é o melhor projeto disparado do mundo. Assim, tu lê e fala, nossa, isso aqui é lindo, isso daqui contempla tudo, então é muito, muito bem feito, assim. Só que ele é muito mal executado. Então já tentou se mudar. Claro, eu não sou especialista nisso, eu vou estar entrando numa área que talvez não seja a minha. Com certeza não é a minha. Inclusive eu fiz um TCC falando sobre saúde mental do SUS, né? Falando como tu encarar as doenças mentais no sistema de saúde, né? Foi meu trabalho de conclusão da faculdade. Então, a saúde mental, e agora nós temos alguns agravos, né? O número de CAPs, por exemplo, ele é diminuto. É bem menos do que precisaria ter. Bem menos do que precisaria ter. E agora, com o fechamento de algum... Se fechou muitas internações psiquiátricas. Até tem um viés, talvez, político. Talvez não. Político. Onde teve um fechamento de estruturas, né? E qual que era a ideia? A ideia também foi muito boa. Bom, vamos aumentar a capacidade do CAPs e acolher esses pacientes na estrutura. Mas não teve um aumento esperado, né, em toda essa estrutura para captar esses pacientes, né? E daí é sobrecarregado. Eu já trabalhei em CAPS, é sobrecarregado mesmo. Explica para o povo aí o que é CAPS. Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, são onde são atendidos, né, os pacientes psiquiátricos, né, o que precisa de algum tipo de suporte. Tem o CAPS 1, CAPS 2, né, o adulto, tem um voltado para criança, tem um voltado para dependente químico. Então, são estruturas onde que, dentro do sistema de saúde, são secundários, talvez, onde que o paciente ele entra num serviço, né, um posto de saúde, e caso ele precise de um suporte maior dentro da questão da psiquiatria, ele é encaminhado para o CAPS. Então, tem algumas cidades que tem mais CAPS, outras não tem tanto, depende da organização local. E estrutural também, né? E se atende ali os pacientes mais graves do ponto de vista psiquiátrico, né? Porque o paciente psiquiátrico mesmo, 80%, 90% deveria ser tratado por clínico geral no posto. Porque eles são instruídos para isso, né? Até esse sistema de diagnóstico que a gente fala, isso daí foi tudo feito mais para o médico geral, para ele ter um entendimento básico, para ele tentar identificar algumas classificações, para dali fazer um diagnóstico e um tratamento. Caso ele não consiga, caso um pouquinho extrapole a capacidade do clínico geral, ele encaminha para o psiquiatra, que daí é um pouco mais complexo e ele é um serviço mais secundário, dentro dessa estrutura toda, né? Então, como é que vai fazer? Já é um sistema que já está apertado. Agora, como é que vai fazer com todo esse público? E um alerta, né? É que o transtorno de estresse pós-traumático ele pode começar até meses após o episódio. Você falou até 6 meses, né? Assim, claro, uma média, obviamente, mas isso aí faz todo sentido, né? Porque as pessoas demoram... Um trauma ele não é imediato para muita gente. Que isso daí depende uma questão de neuroquímica, digamos assim. Para a pessoa, ela, de alguma forma, lidar com aquele trauma, ela precisa encarar de frente aquele trauma e trabalhar aquele trauma e formar algumas novas vias no sistema, em alguns sistemas, né? Vias onde que adaptativa. O cérebro, ele é uma estrutura plástica. Ele é incrível, porque ele vai fazendo novas vias e ele vai, digamos, significando todos esses acontecimentos. Tá? E os benzodiazepínicos, eles impedem
A plasticidade, né? A plasticidade. E daí a pessoa não consegue, de alguma forma, superar aquilo. E essa incapacidade de superação, muitas pessoas que têm diabetes, que são inflamadas, obesas, né? Desbiose, ela já tem uma neuroplasticidade já diminuta. E outras, é muito comum pegar pacientes ali daquelas regiões que tomam mais de um tipo de benzodiazepínico. Já usam rotineiramente. Associado. Associado. Então, como trabalhar? Então, vai ter que haver um engajamento aí, né? Então, fica esses alertas, né? O acolhimento, acho que é o principal deles. Nesse momento, tem que ter o foco no que está acontecendo agora. É claro, o cérebro não dá para controlar assim de uma forma fácil, né? Mas uma técnica de focar no que eu posso fazer agora. As coisas vão se resolvendo. Agora tem que limpar a casa. Então, tem que cuidar com a leptospirose, tem muito trabalho voluntário ajudando, tá. Organizei a casa. Agora, qual que é a próxima etapa? Tem isso. Então, trabalhar... Voltar ao trabalho. Voltar ao trabalho é importantíssimo. De alguma forma, o trabalho é um neuroprotetor, porque ele abstrai. Ocupa. Então, é um neuroprotetor o trabalho. Se a pessoa se sente confortável e não está em sofrimento para trabalhar, ela pode fazer isso e deve. Porque, de alguma forma, isso vai ajudá-la também. Você sabe que eu precisei voltar. Segunda passada, eu precisei voltar a trabalhar. Porque eu estava... Eu não tive, obviamente, nada afetado, né? Mas eu estava já... não vou dizer enlouquecendo, mas eu não estava me sentindo bem da cabeça pelos aqueles 5, 6 dias onde 100% da minha vida estava voltada para isso, assim. Porque eu não dormi, eu não estava conseguindo dormir e estava só pensando como eu posso fazer mais, como eu posso ajudar mais. Agora está chegando pacientes assim, que com crise de ansiedade, exaustão, um esgotamento emocional. E eles me relatam, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu acordo 3 horas da manhã pensando que alguma coisa está acontecendo, não consigo voltar a dormir, fico das 3 até dou umas pequenas cochiladas, no outro dia tenho que fazer tudo de novo. Então, primeira coisa, assim, né, tentar, claro, ninguém precisa ficar alienado, né, mas tentar evitar também um excesso de notícias. E era o que mais tinha aqui, porque o próprio algoritmo do Instagram, se você está em Porto Alegre, você abre, é o que vai aparecer para ti, né? O algoritmo te mostra só desgraça. Evitar esse estímulo, porque isso reforça, e tu, de alguma forma, tu acaba ficando viciado nisso. Tu quer saber quantos metros está o Guaíba, e tu fica 24 horas ligado. Quantas pessoas desaparecidas, quantos morreram. Daí tu abre o site de notícia, aparece mulher soterrada, sei lá, 15 dias foi encontrada, né? Então, e daí mais para baixo tem mais notícia, daí tu vê os animaizinhos, tu vê as crianças, não precisa tanto. Controla esse ímpeto, né? Deixa o celular um pouquinho mais de lado. Tenta abstrair para algumas outras coisas, né? Não que tu vai ficar alienado a isso, não. Pode continuar fazendo trabalho voluntário, pode continuar ajudando, pode voltar de alguma forma, a rotina. Tu vai se deparar com isso, mas tentar reduzir. Isso aconteceu muito na pandemia, no consultório também. E só do fato da pessoa se desligar, isso ajudou muito, muito. Voltou a dormir melhor, né? E daí entra tudo aquilo que a gente já conhece, né? Da medicina integrativa em si, né? Os hábitos, os pilares, né? Os pilares. E também tem muito suplemento que ajuda nesse processo também, né? Do cortisol, entre outras coisas, que dá para ser usado para alguns casos específicos. Por que isso eu estou falando? Né? Até, às vezes, para evitar um pouco a exposição tanto do psicofármaco. Vai para um suplementinho, tem fitoterapia. Fitoterapia. Você é um cara que busca conciliar isso dentro do consultório, né? Você fez a minha pós lá em 2021, Sim. Estudou intestino como nunca. Hoje é um psiquiatra que entende que a relação intestino e cérebro faz sentido, né? Faz todo sentido. E antes de entrar na medicina, uma vez eu estava no meu quarto, a minha mãe chegou e jogou um livro na cama. Falou, filho, tem
tem esse livro aqui que o médico me recomendou para eu ler, eu não quis ler, achei que talvez tu gostaria. Daí eu olhei, O Cérebro Desconhecido. Élion Póvoa. Antes da medicina? Antes da medicina. Você já entrou na faculdade lendo Élion Póvoa. E daí eu li aquele livro, achei super interessante. Eu li aquele livro, achei super interessante, né? E um livro... eu não era médico, não tinha essa... E para mim tudo fazia sentido. Mas ele nem é um livro para médico, né? Ele é um livro para Sabe quando que eu fui cair na realidade do sistema de ensino médico? Quando numa aula de farmacologia, o professor falando sobre tratamento com antimicrobiano, e eu falei, tá, professor, e quando que tu entra com a reposição de bactérias, né, pro intestino, foi dos lactobacilos, lembrei o livro veio todo ele, né? Uhum. E ele me olhou com uma cara estranha. Que pergunta idiota, Roberto. Isso que provavelmente quando você estava nessa formação já fazia parte lá no site do Ministério da Saúde, desde que existe esse site no ar, existe uma recomendação, você sabia? O site ele recomenda que todo médico que prescreve antibiótico, depois do fim do tratamento, tem que prescrever probiótico. Algumas coisas daquele livro me marcaram, né? A questão de produção de serotonina, nós temos mais bactéria no intestino do que células no corpo. Isso tudo me gerou muita estranheza, né? E eu achei que quando eu chegasse na faculdade eu ia dominar tudo aquilo e ia ampliar o conhecimento daquilo. Só que não. Como é que foi a tua nota em nutrologia na faculdade? Não tive nutrologia. Na faculdade? Você teve cadeira de nutrologia? Não. Ah, bom, eu não tive. Pois é. Eu fiquei pensando. Ninguém tem. Não tem. Eu fui fazer nutrologia depois e ainda confesso que foi um pouco decepcionante. Não foi uma cadeira que entregou o que eu achava que eu deveria receber. Por que não tem? Pois é. Talvez porque eles pensam que a comida não faz diferença. O David Perlmutter, que ele é autor de uns livros, quem quiser pesquisar, muitos que provavelmente olha o teu canal já devem saber quem é, né? Mas ele fala um pouco sobre isso, né? Quando começaram a se investir em fármacos, lá no início do século passado, começou de alguma forma fechamentos dessa matéria nas faculdades americanas. 1900, né, mais ou menos. 1900 e pouco. Protocolo Dexter, o nome disso aí. Então, fica a dica, né? Para quem quiser saber o porquê que hoje a gente vive a era do medicamento, né? Tudo foi conduzido, um projeto muito bem elaborado pela... Não vamos falar aqui o nome da família, porque senão parece que sempre é teoria de conspiração quando fala o nome da família, né? Mas uma família que está sempre no meio das teorias de conspiração. Exatamente. Só que essa está provada que não é teoria de conspiração, né? Foi realmente um projeto de mudar a grade curricular das escolas americanas para tirar a cadeira de ervas medicinais, de acupuntura. Eram conhecimentos milenares, né? Que estavam ali. E eram ensinados nas faculdades de medicina. E que de uma hora para outra sumiram. Sumiram e ainda conseguiram fazer nesse projeto com que as faculdades que ainda lecionassem homeopatia, fitoterapia fossem vistas como faculdades atrasadas, né? Tipo assim, esses aí estão ainda na era das plantinhas, sendo que já existe algo muito maior, muito melhor. E o mais interessante, assim, Samuel, é ver os pacientes, o retorno dos pacientes, né? Falando sobre a retirada. Muitos pacientes me procuram para a retirada de psicofármaco. E essa retirada, quando feita, né, de uma forma segura, com suplementação, não só suplementação, mas vendo aqueles 4 pilares que nós comentamos antes. A questão da espiritualidade, eu sempre lembro do Fábio Gabas, né? Que é sensacional. Tivemos aula na tua pós com ele, foi uma excelente aula. E
Então, tem muita coisa, né, que dá para fazer, assim. Eu não sou contra medicamento, mas tem tantas outras coisas que auxiliam, e tu entender o que está se passando ali com aquele paciente, às vezes tu sabe como agir, como aplicar algum tipo de conhecimento, algum tipo de suplemento, algum jeito, até a questão social também. O exercício é uma terapêutica, é um antidepressivo. Né? De graça? De graça e fenomenal. Não sabe quanto antidepressivo, mas não é qualquer exercício, né, Samuel? Sim. Tem que produzir endorfina, tem que produzir neurotransmissor. É que às vezes tu dá o suplemento, tu dá tudo para produzir o neurotransmissor, mas tu não ensina o corpo a querer aquilo ali. O corpo também tem que sinalizar que ele quer transformar tudo aquilo que tu está dando em noradrenalina, dopamina, serotonina. Então, tu tem que sinalizar para o corpo que tu quer produzir aquilo lá também. Não adianta só dar o que precisa. Tu tem que dar as ferramentas. Ele tem que saber o que e fazer. O manual. É. E o exercício, eu acho que ele faz com que o paciente pegue tudo aquilo que nós estamos oferecendo e comece a trabalhar e produzir todo aqueles neurotransmissores, e um novo equilíbrio ali é gerado. Não só isso, talvez eu esteja soando um pouco como um pouco resolucionista, assim, digamos assim, né? Um pouco, mas não, tem outras questões também que são muito abordadas, né? Então, é todo um trabalho, né? Assim como vai ser um grande trabalho, né? Para dar suporte para toda essa gente que está passando por isso, né? Todo mundo foi afetado direta ou indiretamente. Não existe ninguém que não tenha um parente ou um grande amigo. E Samuel, indiretamente, muitos pacientes chegando no consultório com ansiedade. Quando eu falo ansiedade, não é um diagnóstico, é uma sensação, assim, ansiedade, tristeza. Porque, doutor, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo culpado, porque eu não tive grandes perdas, mas o meu emocional ficou completamente abalado. Então... É que isso que você fala de culpa, me sentindo culpado, eu vou tentar traduzir, sei lá. Porque eu me senti assim, nessa quinta-feira aí que eu falei, o que aconteceu? Foi o dia em que a chave caiu, assim, né? Porque a gente tem na clínica 10 secretárias trabalhando com a gente, né? Então, cada uma morando num bairro e tal. E aí eu tava ali atendendo, e a cada troca de paciente, eu ia lá saber notícias, e cada pouco vinha uma notícia assim, tal funcionária nossa não vai conseguir voltar para casa hoje, porque a casa dela alagou. A outra, como eu disse, né? A Malu, a mãe dela lá, tal coisa. Então, veio vindo notícias assim, e aí quando eu finalizei meu último paciente, que eu fui, então abri meu Instagram, fui ver o que estava acontecendo aqui do lado, né? Porque ali nessa quinta-feira não pegou Porto Alegre, pegou só Canoas. Daí depois de mais 2 dias é que a água veio e pegou o centro todo, pegou o Sarandi, bairros de Porto Alegre. E eu me lembro perfeitamente assim, depois de ter ouvido essas notícias, eu não fui para academia, eu também não fui para academia, porque eu não estava nem com cabeça, eu vou para academia de noite sempre, não fui para academia. Então eu estava indo para casa 20 horas, 21 horas, e ao contrário do que é o normal em Porto Alegre, estava vazia a cidade. Como aconteceu na pandemia, aquele primeiro mês de pandemia que não tinha ninguém, não tinha uma alma viva, e estava assim, sabe? E isso traz já um sentimento ruim, assim, de cidade fantasma, já é um clima que não estava legal, nem um carro na rua, né? E aí eu estava indo para casa e refletindo e pensando sobre tudo isso. E, cara, juro por Deus, assim, comecei a pensar, pai, tô indo para minha casa com água, com uma cama, minhas roupinhas limpinhas, tudo na gaveta, meu armário cheio de comida, minha geladeira cheia de comida, minha mulher me esperando, todo mundo bem. E aí eu comecei a pensar quantas milhares de pessoas não poderiam estar sentindo aquilo que eu estava sentindo, aquela certeza, aquele conforto de saber que tu tem para onde ir, voltar de voltar para casa. Onde ir, onde voltar. Eu saí de manhã
e vou voltar e vai estar igual. E eu me senti com essa culpa. Mas não é uma culpa. É tipo assim, poxa Deus, por que eu tenho isso e meus irmãos não? Não é que eu queria não ter, né? Mas eu queria que todo mundo tivesse o que eu estava tendo naquele momento. Então e eu comecei a chorar no carro. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar 2 quadras chegando perto da minha casa, comecei a chorar assim copiosamente. Aí eu entrei na garagem, botei o carro na garagem, liguei o carro e comecei a respirar ali dentro. Sabe? Comecei a respirar e falar, não adianta, Samuel, não adianta, vamos lá. O que tu pode fazer agora em relação a isso, né? E aí realmente eu falei, não, mas eu vou dormir, eu vou cuidar de mim e amanhã eu vou acordar cedo e vou ver o que eu posso fazer para ajudar. Que foi quando eu liguei pro Walter Pim de manhã bem cedinho. Eu chamei todos os médicos do grupo na clínica, mas era muito cedo, estavam todos dormindo, acho. E o Walter madrugou. Cara, era 5 e pouco da manhã. O Walter tá muito empenhado, tá? E eu falei, Walter, vamos sair para fazer alguma coisa? Ele, vamos. Daí eu falei, tá, quanto tempo tu precisa pra gente se encontrar? Tô pronto. Agora. Ele foi lá em casa me pegar, porque também a gente não sabia eu só tenho carro baixinho, ele tem uma caminhonete grande, né? Falei, então me pega aqui que a gente, pelo menos de caminhonete, a gente consegue andar, se tiver água, coisa assim, dá tudo certo. E aí a gente foi lá pro viaduto da Boqueirão ali, da Carlos Gomes, né? Pra receber as pessoas que estavam chegando nos barcos, que estavam alagados e tal. Falei, cara, vamos ver se a gente tem alguma coisa para fazer como médico aqui, né? E a gente ficou um tempo ali, mas realmente era isso que você falou, é acolher, mas... É acolher. Eu atendi o primeiro paciente lá, eram umas 9 e pouco. O último era umas 10, 10 e meia, 11 horas da noite. E foi aquele dia eu não comi. Foi um atendimento atrás do outro. Parecia que sempre tinha alguma coisa que poderia ser feita. E não tinha como voltar também para cá. Então, depois teve uma passagem lá pela RS 118, voltando lá por cima, né? Então, fazendo toda a volta, voltava para Porto Alegre. Então, claro, atendimentos diversos, né? Desde tanto questões da psiquiatria, mas também questões de outras. Sim, você foi médico globalista ali, né? Generalista. E, claro, no outro dia já teve mais pessoas, já chegou outros médicos, já chegou tudo se estruturou, fizeram plantões, só a gente fica até tal hora, faz. Daí é muito grande lá, né, os bairros. Então, tinha muita gente mesmo, precisando. Imagina, Canoas foram 180 mil desabrigados. Não foi isso? Eu não sei o número certo, mas foram bastante. O que eu recebi de informação são 350... Não, mil. 350 mil pessoas moram em Canoas, 180 mil foram desabrigados. Mas daí parece que 140... tô falando coisas porque foram tantos números, eu não sei se eu tô certo no que eu tô falando, mas desses 180 mil, 40 mil tinham para onde ir, foram para casa na praia, foram para casa do parente, mas 140 mil pessoas ficaram nas suas casas esperando resgate. Nos alojamentos, daí, claro, no primeiro momento eram vários pacientes, né? Os mais graves sempre deixavam muito mais próximo do onde que estavam o sistema dos médicos, enfermeiros, então tinha uma sala para deixar os pacientes, digamos, mais graves. Bastante paciente autista. Muitos pacientes... Eu voltei lá, a sensação que eu tive é que tem mais pacientes no espectro autista do que naquela época quando eu passei por lá há mais de 10 anos. Deve ser, porque isso aí está crescendo demais, né? Demais. O autismo e TDAH. Parece que hoje quem não tem TDAH tem autismo, né? Quase que uma condição... Parece que é o TDAH lá da década de 90, que parece que agora tinha um boom também. Eu acho que tem alguns vieses aí, mas também aumentou de fato o autismo. Está chegando muito mais no consultório também. Espectros mais baixos de autismo com diagnóstico, né? Onde que a integrativa tem uma atuação muito, muito bonita, tem muitos protocolos. Protocolos dentro da integrativa não tem. Mas tem algumas linhas, digamos assim, onde que tu começa e funciona muito bem, associado muitas vezes com psicofármaco, né? Então,
Então, tem um público lá com uma atenção de caráter mental e vai surgir outro público também com essa questão mental associada, né? Então, vai ser muito parecido com o que aconteceu na KISS. Nossa, vai ter que ter. KISS foi... Depois teve uma questão da pandemia, que deve ter um caráter mais amplo. E agora vai ter que ter uma abordagem, digamos, maior. Mas, Em que ano foi a Boate KISS? 2012, 2013. Acho que foi final de 2012. Nossa, já faz tudo isso. Faz 12 anos. 12 anos. Foi feito ambulatórios direcionados para pacientes da KISS. Claro, era um número mais reduzido. Sim. Se organizou, era mais Não, controlado. mas de morte foi maior. O número de morte foi maior do que foi com essa catástrofe toda do Sul. Você tem uma ideia, né? Uma boate pegou fogo, matou mais gente do que as enchentes de um estado inteiro, né? De morte. E os afetados indiretamente, com certeza, agora, né? Mas morte realmente foi muito, muito difícil, né? Então, se fez uma estruturação lá, vai ter que ser feito agora, centros de apoio, né? E tudo. Então, tudo isso ainda nesse período, tem que ser tudo muito bem trabalhado. Planejado. Né? Mas a mensagem que fica é o acolhimento que já está sendo feito. Isso não precisa ser o psiquiatra ou o psicólogo, né? O que é o acolhimento? É tu dar o suporte àquela pessoa naquele momento difícil, né? Ouvir ela e dar dar uma esperança e falar que vai ficar tudo bem. Dar o colinho, né? Escutar ela e dar aquele apoio empático, né? Que aquela pessoa precisa. Se ela quiser falar sobre o que aconteceu, escuta ela, deixa ela trabalhar aquelas questões emocionais. Se ela quiser chorar, oferece o ombro. Se ela quiser espernear, dá todo esse acolhimento. Nesse primeiro momento, isso é o principal. Né? Então, e no segundo momento, todo o processo de auxílio. Né? E cuidar também essa questão do psicofármaco. A conduta principal não, vou combater esse sofrer. Você dá. Você dá. Às vezes, contê-la não pode ser feito, mas de alguma forma sedá-la para ela, de alguma forma trazer um alívio para ela por um período, isso pode fazer com que ela não crie aquelas vias tão importantes para ela trabalhar toda aquela angústia dela. E, claro, para trabalhar tem que ter o processo terapêutico também, muitas vezes, né? O acompanhamento. Você sabe que essa semana atendendo em São Paulo, isso é uma das coisas que eu sempre tento usar para ajudar pessoas que estão, de certa forma, reféns do estresse, da ansiedade. Eu tento mostrar o outro lado, que é o lado da... Seja grato, né? Seja grato. E tá tão fácil mostrar isso agora, porque eu estava lá em São Paulo atendendo, e acho que foi quinta ou sexta-feira, eu estava atendendo uma paciente que voltou para a sua segunda ou terceira consulta, e ela já melhorou muito de muitos aspectos metabólicos, nutricionais e tal, mas ela estava ainda lá dizendo que é muito estresse na vida. Muito estresse. Que ela não consegue vencer essa barreira do estresse, né? E é uma pessoa com um poder aquisitivo muito bom, não lhe falta nada na vida, né? E aí eu falei para ela, mas me dá um exemplo, assim, de por que tanto estresse? O que tá passando na tua vida agora que tá te estressando tanto? Aí ela assim, e fui inventar uma reforma lá em casa. Fui inventar de fazer uma reforma para aumentar não sei o quê, tal. Eu falei, não, aí eu te entendo. Aí eu entendo você. Porque realmente, né, é um estresse você ter dinheiro no banco para fazer uma reforma numa casa que você tem. Eu falei assim, eu te entendo muito, mas se você quiser, sábado eu volto para Porto Alegre. Se você quiser, você pode voltar comigo. Eu te levo a dar uma voltinha lá pelo sul, você vai mudar essa tua percepção de estresse quando você vê que tem pessoas que não têm casa e não tem dinheiro no banco para reformar a sua casa, né? Então tá tão fácil nesse momento das pessoas olharem para cá e verem que não tem problema na vida, né? A gente não tem problema. Só que tem que olhar pro lado certo. Se eu olhar para a rede social lá e ver a influencer que agora trocou de apartamento, né? Tá numa cobertura
de 5 quartos com 5 suítes e que não para de chegar recebidos caros na casa dela. Tem um livro muito legal, assim, né? Acho que tu já deve ter conhecimento dele e fica também pro público. Ah, tá, porque no final aqui sempre tem livro. É. Indica o livro. Esse é o livro que você vai indicar, então? É difícil indicar livro, Pode ser né? mais de um. É difícil indicar. É que nem tu falar, escolhe um filho. Um filho que tu goste mais. De doer o coração. Mas o nome desse livro é Nação Dopamina. Ah, esse livro já indicaram aqui. É bom. Esse livro explica um pouco desse caso que tu falaste. E a autora, ela entra muito nesse assunto. Até uma forma de justificar essa fuga das pessoas nesse processo de muita gratificação para fugir dos seus problemas, né? Bom, tem pacientes que enxergam rugas que não existem, Sim. pneuzinhos que não tem. É uma forma que é muito... Isso daí dentro da psiquiatria, da psicologia, isso já é bastante conhecido, né? E são problemas que a pessoa prefere colocar uma outra situação, talvez na casa, que não está na casa. Talvez é uma mudança dentro dela que ela não quer começar. Aí começa reformando a E casa. daí ela começa reformando a casa e ela sempre encontra um problema na casa que talvez não exista dentro da casa. Talvez esteja dentro dela. Estou supondo aqui, né? Tô me permitindo refletir para chegar nesse ponto, né? Às vezes o problema é outra coisa que está em nós de alguma forma. Você lembra do transtorno de exagero? Exagero em construir uma casa cada vez maior. Chega numa casa que parecia uns palácios, né? E a pessoa num vazio. Roupeiros com muita roupa. Roupeiros com muita roupa. Mas não eu tive uma paciente minha que tinha mais de 6 mil esmalte. 6 mil esmalte. É. Essa gostava de pintar unha. Eu ainda falei para essa paciente aí, né? Porque não foi a única coisa que ela reclamou, assim, né? Ela falou da casa, problema com o filho. Eu falei assim, vou te dar uma dica. A partir de hoje, começa a operar com um pensamento que é o seguinte. Pensa assim, ó. E se Deus tirar de você tudo que você reclama? Ah, porque o meu filho... Putz, tá pronto, sumiu o filho. Deu. Ó, já resolveu o problema. Se ela tirar o reclame dela, ela vai olhar para ela. Que nem diz minha filha. Ela só viajando. É tão chato viajar sem o tablet, né? Mas esse chato, ele é mais que chato, né? Isso tá um trecho tem uma passagem desse livro que eu falei, na Nação Dopamina, que ele fala. O chato, ele é mais, ele é um desafio. Ele ele abre um campo para ti, olhar para ti. Ele abre um campo novo para te olhar para ti, tu te questionar, tu se reinventar, tu colocar em pauta algumas coisas que tu não estava colocando e tu encarar de frente, né? Algumas questões internas, né? Então, talvez o chato não é ficar sentado, o chato é se entender, É ter que aguentar sua própria companhia. E isso, muitas vezes, os pais não deixam isso acontecer. Entrete demais, né? O tempo todo com alguma... Gratificando sempre a todo momento. É o tablet. E meu filho não consegue dormir sozinho, eu não consigo ver ele sofrendo. Eu vou te falar uma situação, Samuel. Tinha uma mãe que o filho tinha um transtorno, um toque muito grave. E ela não tinha toque nenhum. Mas um dia ela entrando dentro da casa, cheia de compra, voltando do mercado, ela abre a porta, fecha, está entrando dentro de casa, o filho volta, abre e fecha 3 vezes. Era um dos toques dele. Era o toque clássico dele. Tudo que ele ia fazer 3 vezes. Mas naquele dia ele quis colocar ela nesse transtorno. E ela, para não vê-lo sofrer, ela entrou. E a vida dela se transformou num caos, porque tudo que ela tinha que fazer 3 vezes. Até que ela não aguentou. Ela não aguentou e ela procurou ajuda e ajuda para o filho também. E naquele momento, né? E ela repetia. Foi difícil fazer ela parar de ter esse comportamento. É quase aquilo. Se não pode com ele, junte-se a ele.
né? Mas daí eu perguntei para ela, tu tá no lado do filho ou no lado da doença? Né? A mãe que, muitas vezes, não deixa o filho ficar sem o tablet, não deixa de gratificar. O guri chora, dá chocolate. Tudo são formas de compensação, de gratificação para a pessoa não se voltar a si, não tentar. Então, na Nação Dopamina, que é esse livro, onde que a autora aborda essa e outras questões, eu achei muito bonito essa reflexão. Então, eu acho que é um livro que é cabível, sim, para indicar. Tem outros tantos, né? Tem David Perlmutter, agora ele escreveu o 4º. Tem uma trilogia muito bonita. Tem o Peter... Liu? Não? Tem A Dieta da Mente, né? Esse já indicaram aqui, e é um livro bom, mas é um que nunca indicaram, acho que nunca indicaram, que a gente pode botar como teu livro aqui, além do Nação Dopamina, que você falou, Hélio Povo. O Hélio Povo. Esse livro é maravilhoso. E ele abriu porta para a ortomolecular no Brasil, o Hélio Povo. O Cérebro Desconhecido. Vamos botar aqui, ó, Adriano. Bota o link, bota aqui do Nação Dopamina, O Cérebro Desconhecido. Você quer botar 3 livros? Qual que é o terceiro que você quer botar? Olha, tem um livro que eu gosto, ele é meio polêmico, tá? Mas ele me abriu porta para muita coisa, que é o Bulletproof Coffee. Esse é do Walter Low, não. Do Asprey. É um livro, mas esse livro tem traduzido? Porque esse livro... Tem ele traduzido? Então, e é bem fácil. Então, pronto, ó. Que aí fala muito dessa parte do cérebro e também dos corpos cetônicos, fala de alta performance mental também, né? Sim. É um livro muito bom. 3 livros aqui, então, ó. E filme? Você tem algum filme aí que marcou você? Tem um documentário do Coraça. Inclusive, tem um episódio muito legal onde que você conversa com ele. Entrevistei ele aqui. E eu achei aquele... Polêmico Coraça. Coraça, ele fala sobre jejum. Acho que a cirurgia através do jejum. Desculpa se eu não falei o nome certo. Mas tem no YouTube. Tá no YouTube? Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar aqui, ó. O jejum é uma estratégia muito bem-vinda dentro da psiquiatria, né? Para esquizofrenia, principalmente, né? Esquizofrenia, transtorno de aquelas ansiedades graves, né? E sem falar em outras doenças que estão fora da psiquiatria, né? Inclusive processos neoplásicos. Qual que é aqui, ó? Tô no YouTube. Documentário Jejum, a cirurgia da natureza. Pronto. Então fica fácil. Não assisti. É muito bom. Ele faz um jejum de 10 dias e durante esse jejum de 10 dias ele vai citando informações científicas de diversos autores que estudaram jejum. Ele busca muita ciência, né? Menino aí estudioso. É muito interessante escutá-lo, porque ele tem muito conteúdo ali, né? Assim como você. Não, que isso, eu tô engatinhando nessa aí. Ele é nutricionista, estuda. Eu entrevistei ele me trouxe aqui desde quando que ele estuda nutrição. O menino é prodígio, começou acho que na barriga da mãe ainda já estudar isso. Eu tô engatinhando nessa parte, né? Porque a gente se forma médico sem saber nada sobre comida, né? Aliás, sem saber nada e sem acreditar que a comida impacta em alguma coisa, né? Foi sabotado isso. Foi sabotado isso. Não é interessante para ninguém. E os sistemas de dopamina, serotonina, onde que a gente estuda, e não estou falando do lugar de onde eu vim, mas de forma geral, é estudado para entendimentos dos psicofármacos, né? A gente não estuda para entender comportamento. E nem como ajudar a pessoa a curar. Só a remediar, né? Que é o principal intuito. Pô, parceiro, você sabe que chega a ser chato a gente ter que, num podcast que nem esse, conduzir pro final, assim. Aliás, eu vou fazer um pacto contigo. A gente vai pro final só se você, em público aqui, aceitar voltar pra parte 2. Será um prazer. Aí eu finalizo. Porque falar sobre comportamento humano e sobre mente, né? E distúrbios da mente, realmente, isso aí não é nem um episódio 1, 2, 3. Você precisaria de uma série, né, de 20, 30 episódios. E se a gente entra
na seara da alimentação, dá muito assunto. Se entra na seara do estilo de vida moderno, tela, televisão, rede social, dá mais 5 episódios. E é muito difícil tentar resumir tudo isso, né? E ajudar pessoas. Porque o objetivo desse canal é isso, é trazer vídeos que possam fazer com que as pessoas assistam e sejam os autores da própria saúde. Esse tema específico é muito difícil, né? Ensinar pessoas em se empoderar. Mas hoje você trouxe muita dica legal, muita reflexão legal aqui, né? Eu acho que se a gente for resumir assim tudo que a gente falou hoje, o principal é olhe para dentro, auto-observe você mesmo, né? Porque às vezes não, quase sempre, né? A resposta dos teus problemas está dentro de você e não fora. São questões, Samuel, até, claro, tu tem que colocar naquela questão da biopsicossocial espiritual. E quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando em religião. Não, é sobre religiosidade. Religiosidade. Né? E muitas pessoas vivem muito naquela rotina, naquela vida horizontal, como o Fábio Gabas diz, né? E quando ela sai para o transversal, ela consegue ter um outro entendimento. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu sentido no meio de tudo isso, né? O que tem por trás disso tudo? Será que tem alguma coisa? Então, essas perguntas elas fazem parte da questão mais transcendental, né? Quando você sai daquele mundo mais horizontal, tu transcende isso. Então, isso tem um espaço. E para tudo isso, né, se trabalha dentro de uma terapia, de um acompanhamento, essa busca por se ver, por se questionar. Isso tem lugar, né? Isso tem um ambiente para isso. Pode ser psicoterápico, né? E também rever outras questões de vida, né? Às vezes tu não tem como interpretar numa terapia uma falta de vitamina D. Não tem como interpretar numa terapia um hipotireoidismo. Menopausa, B12 baixo. E anemia. Como é que vai tratar um paciente com qualquer condição dessas, né, de desnutrição? Como é que vai fazer uma interpretação mais de caráter analítico disso? Não tem. Por isso que eu te disse, que eu disse aqui no início do episódio, que você é o psiquiatra o único que eu encaminho meus pacientes, né? Porque você tem... Não precisa agradecer. O que é merecido não precisa ser agradecido. Essa tua questão de entender que o paciente é um ser orgânico e que muitas vezes o que ele está apresentando ali está associado a uma disfunção metabólica, né? Porque é muito difícil para o próprio paciente, e eu te afirmo isso, porque eu todos os dias converso com pacientes, e eu atendo muito mais paciente que você, né? Porque os teus pacientes, eles vêm toda semana, né? Então, assim, você enche uma agenda, mas tipo, eu, a nível de número e quantidade, o paciente não vem toda semana comigo. Então, eu amplio o meu leque, eu tenho mais experiência de consultório do que você em número de quantidade, né? Não de qualidade, obviamente. Mas eu posso te afirmar que para muitas pessoas é extremamente difícil elas conseguirem diferenciar fadiga mental e física de depressão. Porque às vezes aquele esgotamento energético por uma ferritina que está baixa, uma vitamina B12 que está ali em 280, né? Uma vitamina D em 16, um TSH de 3,8, ou seja, tudo dentro dos valores de referência, mas tudo extrapolando os limites, né? Uma pessoa que está no limite da doença. Ela está cansada e às vezes ela acha que ela está depressiva. E aí eu olho assim e fico muito feliz quando a paciente vem relatando uma depressão e eu me deparo com exames que estão tudo ruim. Eu dou risada sozinho, assim, coisa boa. Ela não entende, ela fala, não, mas o médico que deseja meu mal. Não desejo mal, mas fico feliz porque eu sei que eu vou mexer nisso e que a paciente vai melhorar, né? E que não vai precisar, muito provavelmente, tomar um remédio, né? Que depois é um caminho sem volta, muitas vezes, né? É muito difícil, às vezes, tirar algum remédio de caráter psiquiátrico. Eu quero te agradecer por cuidar dos meus pacientes. Eu quero te agradecer por um dia você ter assistido meus vídeos, prestigiado meu canal e acreditado na minha proposta, né, de medicina, mas ao mesmo tempo te parabenizar por estar aberto para isso. Porque você sabe que a gente tá lidando com uma questão, inclusive dentro da medicina, muito ego, né? Assim, é difícil. O médico ele é um profissional com ego um pouquinho demais. Então, aceitar que possa existir uma outra forma, que talvez o colega tenha algo legal
que ele possa... Eu aprendo todo dia com os meus colegas, né? Então, assim, imagina se eu fosse fechado dentro da minha crença de que só o que eu aprendi na faculdade era o certo, hoje hoje eu não estaria praticando o tipo de medicina que eu pratico. Então, assim, essa tua humildade em ouvir o colega, em aceitar uma nova ideia, é o que te transformou nesse profissional completo que você é hoje, que é um cara que com certeza tem muito mais ferramenta para ajudar o seu paciente. O paciente que hoje procura o Roberto Nicola, ele tem muito mais chance de curar suas dores sem precisar usar remédio, ou se precisar usar, que vai usar menos, tem início, meio e fim. Dose menor e por um período, né? Um período, é um transitório. Né? Então... Pode até diminuir aquela luz, Samuel, do carro. Aquela luz às vezes fica incomodando para te enxergar a pista. Pode diminuí-la, tá? Por vezes até apagá-la. Mas o paciente tem que ter a certeza do que está acontecendo lá dentro. Ou trabalhar para conseguir saber o que está lá dentro. Às vezes não se tem certeza, mas se trabalha em prol daquilo. E eu deixo o paciente. Vamos por onde, né? Alguns querem diminuir o facho de luz, outros querem navegar sem aquela luz incomodando. Outros querem estacionar. Outros querem estacionar, não querem continuar, me ajuda. Não, mas, cara, continue sendo esse profissional incrível que você é. Os pacientes que eu encaminho para você depois me mandam feedbacks incríveis. Eu não sou teu paciente, então seria até hipocrisia, ou não é hipocrisia, mas seria leviano da minha parte estar elogiando um trabalho que eu não conheço. Eu nunca sentei na tua frente, nunca fui teu paciente, mas eu tenho esses relatos dos pacientes que eu te encaminho e que falam que é diferente de tudo que eles já tiveram de experiência dentro da psiquiatria. Então, parabéns. Não mude nunca essa tua forma humana de tratar humanos, seres humanos. Não tem como abrir a porta ali pro meu ego. Não, você não tem ego, não mente. Não fala isso, você não tem ego. Te conheço. Não te faz aqui dentro não, rapaz, que eu te conheço. Esse eguinho ali é bem pequenininho, por isso que chegou onde chegou hoje. Então, parabéns, obrigado por estar aqui, obrigado por ter dividido aqui esse espaço com essas pessoas, né? Nesse espaço, dividir teu conhecimento, ajudado pessoas. Para quem quiser, quem precisar do trabalho do Nicola, que ele atende online, botamos o Instagram, já deve ter aparecido na tela aí, senão a gente bota agora de novo aqui o Instagram. E tá em Porto Alegre, atende presencial, mas hoje isso não tem limite. Mas você atende online, né? Atende online. Então, vai que eu tô fazendo propaganda enganosa. Não, ele atende online. Então, irmão, muito obrigado pela tua presença, gratidão. Obrigado. E as portas desse estúdio estarão sempre abertas para você, tá bom? Samuel. Bom, agora vamos agradecer quem ficou até o final aqui. Gratidão a você, nosso seguidor, que, como eu disse, né? O nosso YouTube, ele pontua, ele vai mostrando ali, ó, nós temos um público com retenção grande, né, que chega até o final. Isso é um sinal de que realmente os convidados estão agradando, que o papo é bom. Se você gostou, dá o likezinho, espalha esse vídeo aqui, compartilha, bota no grupo de WhatsApp da família, bota no grupo de WhatsApp dos amigos. Hoje em dia as pessoas estão precisando realmente ouvir um pouquinho mais sobre saúde mental. Muitas pessoas estão meio doentinhas nesses aspectos aí que a gente abordou aqui, depressão, ansiedade, pânico, TDAH, e sempre existe algo que pode ser feito. É só a pessoa não desistir, buscar o profissional correto. Se você não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Quero também novamente aqui agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Eu confesso que eu só não tomei a garrafa toda minha do Nicola aqui de água, porque eu tenho que parar o podcast no meio para fazer xixi, né? Então eu vou molhando a boca aqui, mas obrigado Aqualive por patrocinar, por apoiar esse projeto. Muitíssimo obrigado, Essential Nutrition. Vou pegar outro pote aqui, porque senão eu vou pegar o do Golden Lift de novo. Vai dar vontade de tomar agora aqui no final. Muitíssimo obrigado por estar conosco, por poder trazer essa confiança para a gente poder, como médico, né, como nutricionistas que tem na nossa equipe, poder prescrever um suplemento como esses aqui e saber que o nosso paciente estará recebendo um produto realmente de qualidade. Então é muito prazeroso e eu tenho muito orgulho de poder
botar aqui em cima dessa mesa esses suplementos e poder falar, poxa, a Essential Nutrition apoia o meu canal do YouTube. Então, gratidão a todos vocês. Vamos lá, Robertão. Então, até logo, pessoal!